quais as informações importantes para hoje. Vocês vão fazer todos vocês vão fazer um resumo manuscrito com todas as imagens. Essas aqui não precisa, isso aqui é coisa minha, mas com todas essas imagens aqui, ó. Representação de ponto, representação de reta, representação de plano, as posições relativas entre eles e por aí vai. Todas essas imagens tem que ter no seu manuscrito. Se você for uma pessoa boa de desenhar, você desenha, mas se você não for uma pessoa boa de desenhar, eu sugiro que você faça o manuscrito, faça o manuscrito e separe um espaço para poder... Aqui são as imagens que precisam ter, ó. Essas aqui, ó. Faça um manuscrito, né? E separa um espaço para poder colocar, para você colar a imagem do livro no seu manuscrito. E como você vai colar isso? Você vai digitalizar o seu manuscrito, você vai abrir no programinha de edição de texto. Você vai colar essas imagens do seu manuscrito nesse editor de texto e aí em cima estou abrindo aqui o meu editor de texto. E aí em cima do editor de texto você vai colar suas imagens e em cima dessas imagens você vai colar a imagem da figura que eu quero que você coloque, essa figura aqui. Então digamos que você escreveu isso, escreveu, deixa um espaço, digitaliza toda a tela, bota no editor de texto a imagem e aí em cima do espaço que você deixou você coloca, você copia e cola a imagem correspondente. É muito importante que tenha essas imagens, tá? Porque se não tiver imagem, eu não confio que você esteja aprendendo. Se achou que é difícil, pode escrever no chat à vontade, tá? Não, faz parte do resumo. Você vai digitalizar o resumo, que você vai escrever à mão, né? Tem que ter as imagens e aí você vai subir. Estou dando só uma sugestão de como você tem que colocar a imagem. Mesmo que a imagem fica mais ou menos... Tudo bem, então desenha. Mesmo que fique feio o desenho, não tem problema. Eu prefiro o desenho feio do que sem desenho. Chorastes? Enfim, esse é o vídeo. São 40 minutos. Pontos retas também. Essas coisas aí. Tá. Eu tô com coacuete de falar muito a palavra é. Então vou tentar evitar. Tá. Você vai fazer o resumo com as suas imagens e tudo mais. Eu vou digitalizar as minhas notas de estudo sobre o assunto e vou subir ainda hoje no Moodle. Aí vocês vão ver como que tem que ficar mais ou menos. Minha sugestão é que vocês utilizem régua para poder fazer as imagens. Você vai fazer o resumo e na segunda-feira, às 13h30, está aqui no meu vídeo. Às 13h30 da tarde do dia 25, você vai comparecer aqui, você vai subir o que você fez de resumo. Ó a informação aí, ó. Informação no chat aí. Ó, nessa conferência eu explico como o resumo deve ser produzido. Iremos corrigi-lo juntos pelo Discord no dia 25 às 13h30. A data de entrega do resumo manuscrito digitalizado com todas as imagens é dia 1º de junho, tá? Então dia 25 à tarde a gente vai corrigir ele, porque eu tenho certeza absoluta que só eu mandar vocês fazerem o resumo, eu dar todas as minhas orientações, se eu pedir para entregar esse resumo para vocês, se eu pedir para vocês me entregarem esse resumo no dia 1º de junho sem ter uma intervenção direta minha, vocês vão entregar um resumo porcaria. E não é isso que eu quero. Ó, se tiver ruim o meu áudio é só falar, tá? Eu acho que eu corrigi agora, que ele estava com um retorno muito grande. Bom, vamos começar então. Eu não vou falar desde o início porque eu já falei já um pedação. Eu não lembro qual parte eu parei. Eu acho que foi em torno da página 20.
quando eu falei pela primeira vez com vocês. Eu vou dar orientações de como, mais algumas orientações de como o resumo deve ser feito. O que tem que ter no resumo? Quais são os pontos principais que tem que ter no resumo? Esse capítulo Geometria Espacial de Posição, ele é um apanhado de propriedades, definições, postulados e teoremas. E aí, quando você for abrir o livro, deixa eu ver se eu abro o livro aqui. Tá, o livro está aqui na mão. E aí, quando você for abrir o livro, você vai perceber que o livro ele é dividido em seções. E aí, cada uma dessas seções tem uma definição, um teorema, uma propriedade sendo descrita. Por exemplo, vamos pegar essa aqui, a seção Posições Relativas de Dois Planos. Tem definição de plano secante, definição de interseção de planos, propriedade da... Então, esses pontos aqui, ó, posição relativa de dois planos, planos secantes, postulado de interseção, propriedade e interseção, tudo isso tem que ter. O que não deve ter no resumo? Resolução de exercício. O que não deve ter... Samara, eu vou pedir... Peraí. Samara, eu pedi para você aparecer outra hora para a gente conversar sobre a sua dificuldade. Eu gostaria muito que você venha hoje à tarde para a gente resolver exatamente esse seu problema, tá? Que eu sei que tem mais gente com problema seu. Tá? Hoje à tarde eu tô disponível todos os dias para poder resolver qualquer tipo de problema ou dúvida. Hoje à tarde você vem só para arrumar isso, tá? Obrigado. O que não deve ter no resumo? Exercício e nem exemplo. Você simplesmente pula, tá? Vai dar... Certamente você vai cortar um quarto ou um terço do conteúdo do resumo se você colocasse esses exemplos e problemas para resolver. Beleza? Um jeito muito bom de fazer resumo é olhar os meus slides, acompanhar os meus slides. Eu vou subir ele hoje, tá? Tudo que eu fiz até então. Amanhã eu vou subir o restante. O histórico. Histórico do quê? Explica. Não, essa parte de história não. Faz um contexto histórico, né? Pode pular. Eu me importo só, com o resumo, vou me importar só com as definições, posições relativas, postulados, teoremas, tá? Ao final do livro tem uma parte que ele demonstra 4 teoremas. Esses 4 teoremas tem que estar no resumo. 4 teoremas tem que estar lá. Pois bem, eu vou escolher aqui. Certamente eu parei em torno da página 20, quando eu falei pela primeira vez com vocês. Eu vou começar aqui a partir do determinação de planos. Então, começando com determinação de planos aqui, Vivi Fer está falando, a parte dos teoremas está no final. Está no final. Vou mostrar aqui, ó. Aqui os teoremas. Teoremas fundamentais. São teoremas que vocês têm que entender como demonstrar. É chato, tá? Eu concordo que é chato. Vocês vão ter que pensar bastante para poder entender cada uma dessas linhas. Mas eu acho necessário porque faz parte da vida. Vai fazer parte da vida de vocês de resolver problemas e entender coisas difíceis. Então, tenta pegar isso como um aprendizado de vida. Processo de aprendizagem pressupõe dor e muita raiva e choro. São coisas que todos passamos. Alan está digitando. A segunda lista eu vou soltar ela semana que vem. Dia 26 eu solto ela. 26 sai a lista de 5 exercícios. Beleza? Tá. Então, começando aqui com um postulado de determinação de plano, que é onde eu certamente parei. Eu parei um pouquinho depois disso, mas acho que é um bom ponto inicial para hoje. Primeiro que esse postulado de determinação de plano, ele
ele é o mais básico possível, tá? Ele, se eu pudesse usar só esse postulado para determinar qualquer plano, eu poderia muito bem usar ele. E desse postulado eu consigo formular os 3 próximos postulados. Eu vou falar porque que esse postulado primeiro ele é básico. 3 pontos não colineares determinam um único plano. Pontos não colineares significa que eles não fazem parte da mesma reta. 2 pontos certamente fazem parte de uma reta, mas um terceiro pode não fazer. E aí quando esse terceiro está fora dessa reta, né? Ou de uma maneira ou de outra maneira, se eu tenho 3 pontos que não formam uma reta, então com certeza absoluta, 3 pontos não colineares, eles determinam um único plano. Outra maneira de determinar plano, eu tenho o postulado da determinação de plano. Uma reta e um ponto determina também um único plano. E por que esse postulado, a partir desse postulado eu posso formular o segundo postulado? Porque é o seguinte, ó, se 3 pontos eles determinam um plano, aqui eu consigo identificar 3 pontos. 2 pontos contidos na reta AB e um ponto P. E uma forma de escrever algebricamente o plano é usar essa referência aqui, ó, plano RP e plano PAB. O plano RP ele é determinado pela reta R e o ponto P. E o mesmo plano pode ser escrito como plano PAB. Tá? Bom, o terceiro postulado ela afirma que 2 retas concorrentes também determinam um único plano. Tal como no primeiro postulado aqui, ó, eu consigo identificar 3 pontos. Um ponto da reta R, um ponto da reta S e o ponto de interseção entre as 2 retas. E uma maneira de escrever esse plano algebricamente é só escrever plano, abre parênteses, coloca a reta R e S lá dentro. Esse postulado da determinação de plano com retas paralelas ela já foi dada no início. 2 retas paralelas e distintas sempre determinam um único plano. E desse quarto postulado também consigo identificar os 3 pontos aqui, ó. 2 pontos pertencentes à reta S e um ponto pertencente à reta P. E existe um postulado em algum ponto desse aqui, ó. Esse postulado aqui, postulado das paralelas. Ele fala o seguinte, que é o postulado de Euclides, que ele foi formulado lá na cidade de Alexandria, no Império de Alexandre o Grande. Euclides morou nessa cidade. Dada uma reta R e um ponto P fora dela, por esse ponto P passa apenas uma única reta paralela à reta R. Então é o que está formulado aqui. Determinei plano, identifiquei como determinar plano, agora eu vou falar sobre as posições de planos em relação ao plano. Quando um plano toca outro plano em pelo menos um ponto, esses planos são secantes. E aí você vai dizer que você é um cara inteligente, você vai falar assim, uai, mas não é óbvio perceber que no toque de 2 planos eu não tenho a formulação de uma reta? Sempre? Qualquer situação? Sim, verdade. Só que isso é um teorema que vai ser demonstrado ao final desses slides. Tá? No final desses slides eu vou demonstrar isso. É óbvio, pode parecer óbvio para você, mas a gente tem que... É uma situação que tem que ser provada. É um teorema que tem que ser provado. São essas sutilezas da matemática. Às vezes é difícil a gente entender quando que uma coisa que é óbvia e não precisa de demonstração e quando que outra coisa, apesar de ser óbvia, precisa de demonstração. É sutil mesmo. Para falar a verdade, para mim todas as coisas deveriam ser demonstradas. E a escolha do que tem que ser demonstrado ou não é uma escolha meio pessoal de cada matemático ou estudioso do assunto. E aí as pessoas meio que concordam sobre coisas que precisam ser demonstradas ou não. Tem matemático, por exemplo, que diz que essa escolha é realmente muito pessoal. Definição de planos paralelos é uma forma de declarar a posição relativa entre 2 planos. Então, 2 planos são paralelos em 2 situações. Se eles são distintos, e aí nesse caso eles não compartilham ponto algum, ou se eles são coincidentes, aí nesse caso eles compartilham todos os pontos. Agora vem a seção posições relativas entre retas e planos. Quando é um postulado, quando eu tenho uma reta e 2 pontos distintos dessa reta estão contidos no plano, então toda reta está contida no plano alfa.
e aí, por consequência, todos os pontos da reta também estão contidos no plano alfa. Quando eu coloco uma afirmação, uma declaração e chamo ela de postulado, ela não precisa ser demonstrada, tá? Ela é um fato científico, um fato que é verificado em todas as situações. Postulado pode ser falseado, ele pode cair por terra, a gente pode, num futuro, perceber que esse postulado está errado? Sim. Principalmente dentro da física, dentro da química, principalmente dentro da física. No caso da matemática, postulado ele é uma declaração mais poderosa. As pessoas dizem até que, por esse motivo, a matemática pode até não ser uma ciência. Porque a base da ciência é que qualquer declaração da ciência ela pode ser falseada. Até mesmo as 3 leis de Newton podem ser falseadas, até mesmo a lei de conservação de energia também pode ser falseada. Eu posso identificar algum fato científico, alguma evidência que essas leis, esses postulados estão errados? Posso, e aí eles têm que ser modificados. Mas enfim, voltando aqui para a matemática. Ainda sobre posições relativas entre retas e planos. Eu vou definir que toda vez que uma reta tocar um plano apenas de um ponto, e esse ponto for, sei lá, vou chamar de ponto P, essa reta é secante ao plano. Tá? Então tem que ter essa condição aqui. Reta que interseccionou o plano alfa vai resultar em um conjunto unitário cujo único elemento é o ponto P. Reta paralela plano. Se a reta não compartilha nenhum ponto com o plano, então ela é obrigatoriamente paralela a esse plano. Essa reta ela pode rotacionar em cima do plano, mas se ela não tocar o plano, ela continua sendo paralela ao plano. Até porque eu tenho que dar alguns esclarecimentos aqui. Apesar de eu representar reta por uma coisa finita, você tem que entender que reta existe só na nossa cabeça, só no mundo ideal. Por que a reta existe só no mundo real? Primeiro que, para eu ter uma reta 100% reta que não tenha nenhuma modificação na direção, realmente isso não existe. É só idealmente mesmo. Segundo que definição de reta, uma das definições de reta é que ela não tem comprimento, ou seja, o seu comprimento tende a infinito. Ela se espalha para suas extremidades. A mesma coisa para o plano. Então, para eu representar plano aqui, não tem como colocar um plano infinito na folha, né? Então eu tenho que colocar um pedacinho de plano e falar que ele é um plano. O que eu falo aqui? As duas... Rei delas chegou no Discord. As duas próximas propriedades... Tá, essas duas propriedades elas serão demonstradas ao fim dos slides, tá? Elas são tomadas como teoremas também. Se uma reta não está contida no plano e é paralela a uma reta que está contida nesse plano, então a primeira reta é paralela ao plano. Era para ter uma imagem aqui, não sei por que motivo não tem. Era para ter uma imagem para facilitar a leitura. Deixa eu ver aqui como que fica... Como que ficaria essa imagem se ela houvesse. Eu não sei de onde peguei essas propriedades, eu tenho que ver certinho. Eu deveria colocar uma imagem aqui para ficar melhor de visualizar. Deixa eu ver como eu posso explicar isso. Se uma reta não está contida no plano, ela... Tá. Então você imagina assim, uma reta fora de um plano e um plano. Dentro desse plano há uma reta, beleza? Se a reta fora do plano for paralela à reta contida nesse plano, então a reta é paralela ao plano. Então essa é a propriedade. Segunda propriedade. Se um plano contém duas retas concorrentes, ambas paralelas a um outro plano, então ambos os planos são paralelos entre si. Então, nessa segunda propriedade, você imagina dois planos. No primeiro plano, você vai imaginar duas retas concorrentes determinando esse primeiro plano. Se essas retas concorrentes do primeiro plano forem paralelas ao segundo plano, então o primeiro plano e o segundo plano são concorrentes. Tá? Era para ter desenho disso daí, mas não sei por que motivo não tem. É uma correção que eu tenho que colocar. Vou anotar aqui. Corrigir. Slide 25. Corrigir. Slide 25. Agora vem a seção posições relativas entre as retas. 27 de audiência. Muito bom.
as definições de retas concorrentes e paralelas dadas no início desses slides, elas também são formas de determinar posições relativas entre retas. Então, se eu digo que uma reta concorrente à outra reta, significa que uma, ao cruzar a outra, vai cruzar apenas em um ponto, resultando em um conjunto unitário de ponto P. Eu preciso reforçar sobre definição de reta concorrente. Na definição de reta concorrente, duas condições têm que ser satisfeitas. A primeira condição é essa aqui, ó. Reta R interseciona com a reta S, tem que resultar em um conjunto unitário de elemento P, onde P é o ponto onde elas se cruzam. A outra condição a outra condição para que elas sejam concorrentes e que deve ser satisfeita é que elas determinam um único plano. Por caso das retas paralelas, que também é um jeito de determinar a posição relativa entre elas, duas condições têm que ser satisfeitas. A primeira condição, a reta R intersecionando com a reta S deve render um conjunto vazio, ou seja, é um conjunto de elementos que não existe elementos, não tem toque, não tem ponto entre elas de toque. Então, se não tem ponto de toque entre elas, é um conjunto vazio, não existe, é nulo. E a outra condição é que retas paralelas também determinam um único plano. Ainda tem mais duas posições ainda tem mais uma posição relativa entre reta que o aluno ele leva. Geralmente o aluno que não tem muita experiência em geometria, quando eu chego para um aluno ou para uma pessoa que é leiga em geometria e digo para ela assim, ó, quando duas retas não se tocam, significa que elas são paralelas? A pessoa que é leiga em matemática, geometria, vai falar que sim. Se duas retas não se tocam, elas são paralelas. Só que a gente precisa considerar o seguinte: existe uma situação que duas retas não se tocam, que estão no espaço tridimensional plano, que é chamado espaço euclidiano, e que elas são chamadas retas reversas. Para que eu tenha uma definição de retas reversas, duas condições têm que ser satisfeitas. Primeira condição, que reta R interseção com a reta S resulta em um conjunto vazio, ou seja, elas não se tocam. A segunda condição é que a reta R está contida em um plano completamente distinto do plano alfa ao qual S está contido. Ou seja, elas não compartilham do mesmo plano. Tá? Elas não, de modo algum, elas estão no mesmo plano. Sobre agora as posições relativas de retas, eu tenho algumas propriedades. Essas propriedades elas são consequências das definições, postulados, propriedades e teoremas que a gente definiu até então. E elas são bastante imediatas. Ó, a primeira propriedade. Eu vou ser muito breve nessas propriedades, tá? Se uma reta paralela a um plano, então ela é paralela a infinitas retas contidas no plano. É muito chato essa parte da matemática, cara, mas ela é essencial. Porque para estudar, para você, por exemplo, medir área de um terreno, você precisa de um software para fazer isso. E para você entender a posição de cada reta, você tem que entender o que é reta paralela, o que é plano, o que é reta secante a plano, enfim. Se uma reta paralela a um plano, então ela é reversa a infinitas retas contidas nesse plano. Se uma reta é secante a um plano, então essa reta é concorrente a infinitas retas contidas nesse plano. Se uma reta é secante a um plano, então essa reta é reversa a infinitas retas contidas nesse plano. Se uma reta está contida nesse plano, então ela é paralela ao mesmo tempo concorrente a infinitas retas contidas ao mesmo plano. Então a reta R está aqui, né? E aí ela seleciona algumas retas S paralelas à reta S, e depois ela seleciona algumas retas T concorrentes à reta R. Sexta propriedade: se dois planos alfa e beta são concorrentes, sendo I a reta interseção entre eles, então existem infinitas retas de alfa e beta que são paralelas a I. Propriedade 7: se dois planos alfa e beta são secantes, então I, que é a interseção entre eles, é secante a infinitas retas que estão contidas entre eles. Então, eu tenho a reta I,
Essa reta ela é secante a retas que estão contidas no plano alfa e também é secante a concorrentes, perdão. São concorrentes a infinitas retas que estão contidas no plano alfa e concorrentes a infinitas retas que estão contidas no plano beta. Propriedade 8 é uma propriedade muito parecida com um postulado que a gente já deu. Se dois planos alfa e beta são paralelos e distintos, então todas as retas de um são paralelas em relação ao do outro. Propriedade 9. Se um plano intersecta dois planos paralelos, então a interseção são retas paralelas. Então tem aqui plano alfa e plano beta, que são planos paralelos entre si. E aí ele é intersecionado por um outro plano que a gente chama de plano gama. A interseção do plano gama com o plano alfa resulta numa reta de interseção A. E a interseção do plano gama com o plano beta resulta numa reta de interseção chamada reta B. A reta A e a reta B são, por consequência, paralelas. E aí você percebe que se a reta A e a reta B são paralelas, elas determinam um único plano. Esse plano é o gama. Aqui foi, quando vocês estavam chegando aqui na minha videoconferência, para a gente se organizar, foi o ponto que eu estava atualizando, que eu estava definindo o ângulo de retas. Então, declarar ângulo entre retas e planos também é um modo de declarar posição relativa entre eles. Aqui a gente vai definir ângulo. Eu vou reformular ainda esse slide, eu vou colocar que esse aqui é uma definição. Então, duas semi-retas de mesma origem O determinam um ângulo, que no caso abaixo é ROS. Duas retas concorrentes sempre formulam 4 ângulos em torno do ponto O. E aí os ângulos são R duas linhas OS duas linhas, S duas linhas OR linha, R linha OS linha, S linha R duas linhas. Esses quatro ângulos eles são congruentes em pares entre si. O que significa falar congruentes entre pares entre si? Que o ângulo S' OR' é congruente ao ângulo S' OR'. Duas linhas. Qual é o significado de congruência? Do ponto de vista mais simplório possível, congruência significa igualdade. Tá? Igualdade. Então o ângulo S duas linhas OR' é igual ao ângulo S' OR duas linhas opostos pelo vértice. Então quando eu falo que eles são opostos pelo vértice, significa que eles são iguais ou congruentes. Só que aqui na matemática, o jeito físico de dizer que os ângulos são iguais. O físico ele gosta de simplificar muito a matemática, o matemático odeia isso. O matemático ele pega muito no pé das declarações mais literais possíveis. Cada coisinha é muito bem classificadinha, muito bem organizadinha, muito bem definida. Várias condições têm que ser feitas. A diferença de congruência para igualdade. Igualdade, geralmente a gente usa para objetos numéricos simples. Por exemplo, o número 1 ser igual a uma letra que representa um número. A, por exemplo. A ser igual a 1. Então, A é um número, 1 é um número, então estou falando que dois números são iguais, sendo que a letra A seria uma incógnita, né? Algo para ser identificado. Quando eu falo de congruência, eu já estou falando de objetos complexos, que envolve comprimento, tamanho, ângulo, vários tipos de definições. São coisas que eu posso classificar como se fossem algo parecido como tensor. Tensor é uma generalização de número. Vetor é uma generalização de número e tensor é a generalização de vetor, é algo mais geral que vetor. Ainda tem várias outras generalizações de números, mas enfim. Então, definição de congruência. Aqui eu peguei essa definição do Wikipedia e eu confio muito. Todos os verbetes, todos os artigos de física e matemática da Wikipedia de português e principalmente de inglês, eu confio. O professor Celso Ferst diz com todas as letras que todos os artigos de matemática e física que ele leu, nenhum tinha erro do Wikipedia. Então confia, tá? Confia. É uma ótima fonte de matemática e física. Então, pegando lá do Wikipedia, dois conjuntos de pontos geométricos são ditos congruentes se e somente se
Um pode ser transformado no outro por uma combinação de translações, rotações e reflexões. Tem como eu pegar esse ângulo R', S duas linhas e transformar ele no ângulo R duas linhas, S'? Tem. Você pega esse ângulo aqui, reflete ele para baixo. Tum, tomba ele para baixo. Recorta ele aqui, ó. Recorta, 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 recorta e tomba ele para baixo. Se você tombar ele para baixo, ele vai assumir exatamente a posição do ângulo R duas linhas, S'. Então é uma correspondência de ponto a ponto, tá? Essa é a maneira de eu definir congruência. Eu coloquei uma definição de congruência de ângulos aqui na minha notinha de estudo, que eu vou subir mais tarde. Deixa eu ver se eu pego essa definição de congruência aqui. Só avisando que a gente já está para encerrar, tá? Então, já para deixar vocês mais ansiosos para o encerramento. Tá, achei aqui a definição de congruência de ângulos. Dois ângulos são congruentes se sobrepostos um sobre o outro, todos os seus elementos coincidem. Então, recapitulando o que a gente fez aqui hoje. Eu expliquei como definir as posições relativas desses objetos geométricos, ponto, reta e plano. Defini ontem, e está gravado isso, o que é reta, ponto e plano. Expliquei como deve ser feito o resumo. O resumo ele tem que ser muito parecido com o que está escrito aqui nos meus slides. Tá? Para falar a verdade, conforme eu vou escrevendo os meus slides, uma informação muito importante, tá? Conforme eu vou escrevendo os meus slides, eu vou me norteando como se eu estivesse produzindo o meu resumo para poder entregar para o meu professor de matemática. Então, ele está aqui, eu estou construindo os meus slides da maneira mais densa possível, tá? No mínimo de quadros possíveis. Então, esse é o tipo de resumo que eu gostaria que vocês tivessem, tá? Esses quadros vermelhos aqui que eu estou colocando nos meus slides, eles obrigatoriamente têm que estar no seu resumo. E essas imagens também, tá? Professor, vai ser difícil desenhar isso aqui. Mano, não tem problema. Faz porcaria, mas faça, tá? Eu vou me importar mais com o seu esmero na redação do que com o desenho, tá? O desenho é muito importante que você faça, porque faz parte sim da aprendizagem desenhar, tá? E o que eu tinha para hoje é isso. Muito obrigado pelo Roberto Carlos ter chegado nos momentos finais. Roberto Carlos. Samara, estou disponível para hoje à tarde, tá? Para a gente resolver o seu problema. Foi mal nada, Roberto Carlos. Cada um no seu tempo. No seu tempo, viu? No seu tempo. Deixa eu fazer uma anotação aqui da Samara. Samara, espero você hoje. E é isso, gente. Quem tiver algum compromisso já pode seguir o seu caminho.